Se encontra aí em Gênesis, capítulo 3. A palavra, ela vem nos limpando, né? A palavra de Deus. Tem os louvores também, bíblico também, é bom. Mas a palavra é maravilhosa também, para que possamos, continuar caminhando firme, nas promessas de Deus. Porque Deus, desde que Ele criou tudo, Ele foi criando com a palavra também. Então a Bíblia ela é infinita. Quanto mais você busca, mais a gente vai encontrando o ouro do céu, Para quê? Para que nós possamos lutar contra as partes aqui na terra, que é o maligno, que age na cultura, na política e na religião, ou seja, influencia todo o ser humano aqui na terra. Se a gente não tiver o espírito vigilante, apenas vigiar e orar para que não caia em tentação. Então isso é sério, Gênesis capítulo 3, versículo 14 nos diz assim: Então Yahvé Deus determinou a serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selvagens, rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Aqui a serpente, todos sabem que representa, o inimigo mesmo. Agora nós vamos em Gênesis capítulo 3, versículo 7, fala assim: Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Agora nós vamos aqui para 1 Coríntios 15, 55, A Bíblia nos diz assim também. Ela nos diz aqui: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? No 56 fala assim: porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Que Deus deu até aqui. Foi esses 3 versículos que nós estamos meditando nele, porque essa parte aqui, a serpente, porque o homem, e porque a morte, porque na verdade tudo isso daqui estão caminhando junto. Como que a serpente ela tem poder sobre o ser humano? Quando você vê aqui em Gênesis, Deus falou que ela ia se alimentar do pó da terra. Quem foi feito do pó da terra? Nós. Então, o que isso quer dizer? O que Deus está trazendo? Eu gosto de ser claro na mensagem para que os irmãos façam: eu estou entendendo, Então, ela vai se alimentar do que nós damos força para ela. Por quê? Quando você vê aqui em Coríntios, o 15:55, você vê que Jesus, quando ele venceu a morte, o inferno, a decomposição, e pegou a chave de todos os poderes e deu para o ser humano, para nós agir e governar sobre a terra. Como que o inimigo ele tem poder sobre a vida nossa, das nossas famílias, ou influencia tanto as pessoas, Porque nós alimentamos ele, aí ele começa a crescer novamente. Como que a gente alimenta a serpente? Quando você deixa de ler a palavra de Deus. Por quê, irmão? Porque quando está em Oséias 4, 6 fala, e se você for ler mais, que meu povo perece a morrer. É sério o negócio, morrer espiritualmente, se você não se alimentar da palavra. Quando o inimigo fala: não, você já sabe de tudo, não precisa nem olhar a Bíblia. Não, quando você não pegar para se alimentar da palavra de Deus, seja qual for o capítulo, o versículo,
o inimigo ele está vencendo. Pelo menos por semana você tem que pegar pelo menos umas 2 vezes, né? Aqui na igreja. Mas isso é só o suficiente, né? Aqui na igreja, não, irmão, nós temos que alimentar, né? Então, quando a gente começa a ver fofoca no celular, nós estamos alimentando a serpente. O inimigo, ele é astuto, ele não vem com coisa feia, ele vem com coisa boa, né? Pornografia, né? No celular, fofoca, aquele que você fica distraindo. Gente que às vezes está almoçando e mexendo no celular. Isso é uma acusação diante de Deus, porque quando você vai ver o tribunal de Deus, o inimigo ele acusa todos nós, todo dia ele acusa, dia e noite, né? E não acusa com mentira, ele acusa, ele mostra o que nós estamos fazendo. Isso, né? Tudo mostrando para Deus. Por isso que depois vem o decreto de Deus, né? Para quê? E aí acontece o que acontece às vezes, você perde família, né? Você tem um acidente, tudo tem cobrança no mundo espiritual. Então assim, por que Deus está trazendo isso? É diferente do jeito que eu estou falando aqui? Às vezes o irmão pode estranhar, mas tem base bíblica, né? Se a gente for aprofundar, você vai ver, né, que tudo no mundo espiritual pertence para Deus. Como funciona o mundo espiritual? Então a herança dos pais vai para os filhos, tanto aqui como para Deus também. Tem base bíblica também. Então, quando a gente começa a entender se a gente está alimentando o Espírito de Deus, aí você começa a fortalecer e andar no Espírito e ter a mente de Cristo. Aí entra Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, que são os 9, né? Benignidade, paz, amor, mansidão, domínio próprio. Você vê que está faltando muito amor entre os irmãos mesmo na igreja, né? Por que falo por assim? Não só aqui não, nas casas, nos lares, qualquer coisinha que o outro fala, a pessoa já se irrita. Então, que espírito que está em nós, né? Tem coisas que a gente tem que saber trabalhar, porque, né, a gente começa a alimentar a serpente. Às vezes alguém pega e cola atrás do seu carro, você já fica irritado com aquela pessoa, né? Eu sei que eu fico no trânsito o tempo todo. Então você tem que aprender a vencer essas batalhas espirituais. Então o inimigo ele vem desse jeito e muito mais coisa também, que às vezes a gente não sabe e está alimentando o óleo, está alimentando a serpente, né? Se Jesus já venceu todas as enfermidades, venceu todas as maldições, né? Mas a gente tem que, eu não posso só usar só esse texto, mas quando você vai entendendo como que a serpente trabalha, que é o inimigo, nosso inimigo, o inimigo do nosso Pai Celestial, então nós começamos a ajudar o nosso irmão a vencer essas batalhas espirituais. É para isso que nós se reunimos, para isso que Deus deu os 5 ministérios, né, apostólicos. Para quê? Para entrar em níveis altos de batalha espiritual, onde você às vezes não consegue. Por que você não consegue? Porque Deus, Ele cobra de que um era Jesus, ninguém conseguia fazer o que Jesus fez. Até os apóstolos não conseguiram expulsar um tipo de demônio que tinha no homem, por causa da incredulidade dele. Ele falou, geração má e perversa. Até quando? Mas assim, é a incredulidade. Então tem níveis de batalhas espirituais que é o pastor, é o apostolado da igreja, que a gente não consegue chegar nesse tribunal e apresentar diante de Deus. Tem o tribunal dos galardão e tem o tribunal, né, da acusação, tem tudo base bíblica, e tem o tribunal que vai ser dos ímpios na hora do juízo final. Então, como que você chega diante do tribunal para apresentar uma queixa ou uma súplica a Deus? Porque o inimigo ele sabe acusar, e ele chega no tribunal de Deus, ele não vai chegar, né, em qualquer lugar, e sempre com a palavra acusando. Imagina você ter 3 filhos, e toda hora chega alguém, teu filho está fazendo isso. Aí você reconhece seu filho, seu filho está fazendo isso. E você, por exemplo, assim, chega uma hora que Deus vai dar o veredito, por exemplo, vai deixar para até a pessoa acordar mesmo para ver que não, realmente isso aqui está errado. Então, por isso que nossa luta não é contra o marido, a esposa, o pastor. Não, nossa luta é contra os principados e potestades, né, nas regiões celestiais. Então, se nós não se atentar para o que é pecado que nós estamos alimentando, então na verdade nós vamos perder muitas batalhas, né? Então é o que Deus deu até aqui, né? Para entregar para os irmãos, para a gente sempre estar alimentando o Espírito e não a questão da serpente. Seja abençoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Nós somos. A irmã Stephanie prepara o louvor para estar adorando a Deus. Nós vamos orar pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Amém? Você que trouxe a sua oferta, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém, irmãos? A Bíblia ela diz que Asaf, às vezes a gente fica preocupado com algumas coisas, e a Bíblia diz que Asaf ele tinha uma indagação. Ele disse: Senhor, eu sou tão fiel,